Faz 16 anos que essa mulher guarda um segredo debaixo da língua. Ela criou a filha sozinha, trabalhou duro, aguentou o julgamento de todo mundo e nunca, nenhuma vez, disse o nome do pai. Hoje é a festa de debutante da menina, o vestido tá pronto, os convidados chegando. E ela achava que finalmente ia poder respirar. Só que tem um homem entrando pela porta principal nesse instante, um homem que ela jurou que nunca mais ia ver na vida. E ele não faz ideia de quem é aquela debutante linda no meio do salão. A pergunta agora não é mais se o segredo vai estourar, é o que sobra depois que estourar. O salão do Clube Atlântico já estava com as luzes de cristal acesas quando Beatriz Ferreira parou no meio do corredor e olhou para a lista de convidados na mão. 320 nomes. Ela tinha decorado cada detalhe daquela lista nas últimas 2 semanas. Tinha cozido à mão o vestido que a filha ia usar essa noite. Tinha escolhido pessoalmente as flores brancas que cobriam as mesas. E mesmo assim o peito dela não sossegava. Fazia 16 anos que Beatriz guardava um nome debaixo da língua. Um nome que nunca escreveu em formulário de escola nenhum, nunca falou em reunião de pais. Nunca disse nem para a irmã que morava a 2 ruas de distância. Luísa sabia que tinha um pai em algum lugar do mundo. Sabia que era rico, sabia que era importante. E sabia, acima de tudo, que a mãe preferia engolir vidro a dizer o nome dele em voz alta. Hoje isso não ia importar. Beatriz tinha prometido a si mesma que nada, nem o passado, nem o medo, ia estragar essa noite. Dona Beatriz. Chegou a confirmação da lista final, disse Marcos, o coordenador do salão, aparecendo com uma prancheta debaixo do braço. O Instituto Amanhecer mandou os nomes dos patrocinadores que vão sentar na mesa principal. Falta só a senhora assinar aqui. Beatriz pegou a prancheta sem prestar muita atenção. Fazia 7 anos que costurava vestido para debutante daquele baile beneficente. 7 anos que via os mesmos sobrenomes chegando de limusine. 7 anos que ficava na cozinha do salão, dando os últimos retoques enquanto a filha dela crescia longe daquele mundo. Ela assinou embaixo, devolveu a prancheta, e só quando Marcos já tinha ido embora é que uma palavra na lista voltou para a cabeça dela como um eco Monteiro. Ela releu. Grupo Monteiro. Patrocinador Master, mesa 1, 2 convidados. Beatriz sentiu a mão gelar em volta do lápis. Não era a primeira vez que via aquele sobrenome numa lista de patrocinadores. O Instituto vivia de doação de gente grande. E nos últimos anos sempre chegava um envelope com o logotipo da construtora, sempre representado por um advogado ou por um gerente qualquer. Nunca por ele. Nunca em pessoa. Marcos, ela chamou. E a voz saiu mais fina do que queria. Quem vem representando o Grupo Monteiro esse ano? Ele parou na porta, consultou o celular. Deixa eu ver. Ah, mudou. Ano passado mandaram um diretor financeiro, mas esse ano está confirmado o próprio presidente, Rafael Monteiro. Parece que a mãe dele, a dona Constança, que está no conselho do Instituto há 1000 anos, convenceu ele a aparecer pessoalmente esse ano. Coisa de imagem, sabe como é. Beatriz olhou para a prancheta que já não estava mais nas mãos dela. Sentiu o chão do salão continuar exatamente igual. As luzes de cristal continuar acesas, as flores continuar brancas, e mesmo assim tudo dentro dela desabou em silêncio, sem que ninguém no corredor percebesse nada. 16 anos. Ela tinha se mudado de cidade, trocado de sobrenome no trabalho, criado uma filha sozinha, construído um ateliê do nada. E o destino escolheu bem esse dia, essa festa, esse salão, para colocar Rafael Monteiro na mesma sala que a filha dele. A filha que ele nem sabia que existia. Se você é novo por aqui, essa é a hora certa de apertar o inscrever, porque nos próximos minutos essa festa vai virar completamente do avesso. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história agora. E que horas são aí? A gente lê todo mundo nos comentários. Beatriz respirou fundo uma vez, encostou a mão na parede e foi até o vestiário onde Luísa estava terminando de se arrumar. Precisava de 1 minuto. Só 1 minuto para decidir se contava alguma coisa para a filha ou se rezava para a noite passar rápido e ninguém se cruzar com ninguém num salão de 300 pessoas. 16 anos atrás, o mundo de Beatriz era bem menor.
um apartamento de 2 cômodos, dividido com a irmã, um emprego de meio período numa loja de tecidos e um namoro que ela mantinha em segredo porque sabia, no fundo, que a família dele nunca ia aceitar uma costureira sem sobrenome importante namorando o único herdeiro dos Monteiro. Rafael tinha 23 anos na época. Ainda não tocava sozinho em nenhum negócio da família. Ainda achava que amor bastava. Ele escrevia bilhete para Beatriz, escondia flor debaixo do banco do carro, jurava que ia contar para a mãe assim que terminasse o mestrado fora do país. Beatriz acreditou. Foi burra o suficiente para acreditar até o dia em que descobriu que estava grávida e ligou para o número dele 37 vezes numa única tarde sem resposta nenhuma. Ela não sabia, porque ninguém nunca contou, que Constança Monteiro tinha interceptado a primeira ligação, e a segunda, e todas as outras depois. Numa tarde de chuva, um carro preto parou na porta do prédio onde Beatriz morava. Não era Rafael. Era um advogado de terno cinza e um envelope pardo debaixo do braço. E do outro lado da rua, sem descer do carro, Constança Monteiro observava tudo por trás do vidro escuro. A senhora vai assinar esse documento, disse o advogado, sem se sentar, sem tirar o casaco, e vai receber uma quantia que resolve sua vida por anos. Em troca, a senhora nunca mais procura o Rafael. Nunca mais liga para essa casa e esquece que teve alguma coisa com ele. Se a criança nascer, é problema seu. Se aparecer de novo, o problema vai ser bem maior do que dinheiro. Beatriz não assinou naquele dia. Devolveu o envelope fechado, disse que ia falar com Rafael pessoalmente, disse que tinha direito. O advogado só sorriu, um sorriso pequeno e cansado, do tipo que já viu aquela cena 100 vezes antes com outras garotas de outras famílias. A senhora pode tentar, ele disse, já na porta. Mas telefone nenhum vai completar a ligação, carta nenhuma vai chegar. E se aparecer no escritório, a segurança já tem instrução. Pensa bem no que é melhor para essa criança. Ela nunca mais viu Rafael. Não porque não tentou, porque cada tentativa esbarrava numa parede que ela não conseguia enxergar, construída por gente que tinha nome, telefone e advogado, enquanto ela só tinha uma barriga crescendo e um salário de loja de tecido. Os primeiros meses depois disso foram os mais difíceis da vida de Beatriz. A irmã ofereceu o sofá de casa, o emprego na loja de tecido virou turno dobrado, e as noites viravam madrugada de costura para fora, vestido de casamento de gente que nunca soube o nome de quem cortava o tecido nos fundos daquele apartamento pequeno. Luísa nasceu numa terça-feira de inverno, sem avô nem avó no corredor do hospital, só a irmã de Beatriz segurando a mão dela e repetindo que ia dar tudo certo. Deu certo, do jeito mais duro possível. Beatriz aprendeu a cortar molde sozinha, aprendeu a negociar preço com o fornecedor de tecido, aprendeu a sorrir para a cliente rica enquanto guardava dentro do peito uma raiva que nunca teve para onde ir. Em 5 anos, o que era um trabalho de fundo de quintal virou um pequeno ateliê alugado no centro da cidade. Em 10, virou referência para vestido de festa e debutante na região inteira. Ninguém que via Beatriz hoje, com agenda cheia e nome respeitado, imaginava que aquela mulher tinha começado do zero absoluto. Sozinha, sem nenhum Monteiro por perto para ajudar. Ela nunca contou para Luísa os detalhes de como foi difícil. Contava só o necessário. Que o pai não fazia parte da vida delas. Que isso não era motivo para a menina se sentir menor que ninguém. Que amor de mãe segurava qualquer buraco que faltasse. Luísa cresceu acreditando nisso com toda a força que uma criança consegue acreditar numa mãe que nunca falha. Que Beatriz guardava numa caixa de sapato havia 16 anos. Não era só mágoa. Eram as cartas que ela escreveu e nunca conseguiu entregar. Um recorte de jornal do dia em que Rafael assumiu a presidência da empresa. E um bilhete antigo, de letra dele, dizendo que um dia ia contar para o mundo inteiro sobre os dois. Ela nunca jogou fora, nunca releu também. Só guardava, do jeito que se guarda uma ferida que parou de doer, mas nunca fechou direito. Mãe, a voz de Luísa tirou Beatriz do corredor de 16 anos atrás e trouxe ela de volta para o vestiário, para o presente, para o vestido branco pendurado no cabide. Cadê você? Fica pensando longe desse jeito. Tô aqui, filha.
Só resolvendo coisa de última hora com o salão, Luísa já estava com a maquiagem quase pronta, os cabelos presos em ondas soltas e o vestido esperando ainda no cabide, brilhando baixinho sob a luz do camarim. Ela olhou para a mãe pelo espelho, do jeito que só uma filha de 16 anos convivendo com o mesmo segredo desde sempre consegue olhar, com aquele misto de curiosidade e cansaço de perguntar. Você tá estranha desde ontem. Tô nervosa. É normal, é sua festa. É a sua também, de um jeito. Luísa disse, baixinho, pegando um colar da mesa. Era um colar simples com um pingente antigo, meio gasto. Achei isso no fundo daquela caixa de sapato sua, semana passada, procurando linha para costurar o dobrão do vestido da Cecília. Não abri a caixa toda, prometo. Só vi isso em cima. Beatriz sentiu o estômago afundar. Aquele colar não era dela. Era de Rafael, um presente de aniversário de 23 anos, dado numa tarde qualquer, 17 anos atrás, antes de tudo desmoronar. Isso é antigo, filha. Não tem história nenhuma. Tem sim. Luísa disse, sem desviar o olhar do espelho. Toda coisa guardada tem história. Você só não quer contar a minha. Beatriz virou o pingente entre os dedos, sentindo o peso pequeno e familiar daquele metal frio. E por um segundo quase deixou escapar alguma verdade, só um pedaço, só o suficiente para aliviar o peso que carregava sozinha havia tanto tempo. Mas o instinto de mãe, treinado em 16 anos de proteção, falou mais alto do que a vontade de desabafar. Um dia eu conto tudo, ela disse, guardando o colar dentro da própria bolsa, longe do alcance da filha. Prometo. Só não hoje. Hoje é sua noite, e eu não quero que nada tire isso de você. Luísa encarou o reflexo da mãe no espelho por um instante mais longo do que o normal, como se pesasse se valia a pena insistir. No fim, só suspirou e voltou a atenção para o próprio cabelo, deixando a pergunta pendurada no ar entre as duas, do jeito que sempre ficava. O silêncio que caiu entre as duas durou o tempo exato de Beatriz pegar o colar da mão da filha, guardar de volta na bolsa e trocar de assunto com a habilidade de quem treina isso há 16 anos. Vamos terminar seu cabelo. O salão já está enchendo. Lá embaixo, no salão principal, os primeiros convidados já formavam grupos pequenos perto do bar. Taças de espumante subindo e descendo em conversa de negócio disfarçada de festa. Seu Anísio, motorista da família Monteiro havia 30 anos, estava parado perto da entrada de serviço, ajudando a acomodar arranjos de flores que tinham acabado de chegar, sempre ele quem cuidava dos detalhes quando a dona Constança estava presente. Ele reparou em Beatriz do outro lado do salão, ajustando a barra de um vestido numa das outras debutantes. Reparou de um jeito que fez ele parar no meio do caminho, com um vaso de flor ainda na mão. Fazia 16 anos que ele não via aquele rosto, mas rosto daquele tipo, que carrega o peso de um segredo antigo, não se esquece fácil, principalmente para quem foi, sem escolher, uma das poucas testemunhas do dia em que o advogado da família bateu naquela porta com um envelope pardo. Anísio nunca contou para ninguém o que viu naquela tarde de chuva. Nunca contou porque não era da sua conta, porque perder o emprego era mais fácil do que perder o silêncio, e porque, no fundo, ele mesmo nunca soube o final da história. Ele tinha sido o motorista que levou o advogado até aquele prédio. Tinha esperado no carro, motor ligado, vendo pelo retrovisor uma garota de 20 e poucos anos devolver um envelope pardo sem abrir. Na época, achou que fazia parte do trabalho. Que família rica tinha esse tipo de problema de vez em quando e resolvia do jeito que sabia resolver. Com dinheiro, com advogado, com silêncio comprado. Só anos depois, vendo Rafael crescer amargo de um jeito que ele nunca soube explicar direito, foi que Anísio começou a desconfiar que aquele dia tinha custado mais caro do que qualquer envelope pardo conseguiria pagar. Nunca perguntou nada. 30 anos, dirigindo para a mesma família, ensinam a diferença entre curiosidade e sobrevivência. Mas via, de vez em quando, Dona Constança guardando alguma coisa numa gaveta trancada do escritório de casa. Um envelope antigo que ela checava sozinha, tarde da noite, achando que ninguém reparava. Anísio reparava. Só nunca teve certeza do que era e nunca teve coragem de perguntar. Agora,
olhando aquela mesma garota. Mulher hoje, com rugas finas no canto dos olhos e postura de quem manda em ateliê próprio. Ajustando barra de vestido do outro lado do salão, ele sentiu o estômago apertar do mesmo jeito que apertou naquela tarde de chuva. 16 anos atrás, ele só sabia uma coisa agora, olhando aquela mulher do outro lado do salão, ajeitando um vestido de festa com as mãos firmes de quem trabalha nisso há anos. Se ela estava ali, hoje, na mesma noite em que Rafael Monteiro tinha decidido, pela primeira vez em anos, aparecer em pessoa, alguma coisa ia acontecer que ele não tinha como controlar. Ele largou o vaso de flor em cima da mesa mais perto e foi procurar um jeito de avisar a Dona Constança, sem parecer estar dando palpite onde não devia. Já era tarde demais. O carro do Grupo Monteiro estacionou na porta principal do Clube Atlântico às 8h20 da noite, exatamente na hora marcada. Rafael desceu ajeitando a gravata, revisando mentalmente o discurso curto que precisava fazer em nome da empresa, pensando mais no próximo compromisso da agenda do que na festa em si. A mãe desceu logo atrás, elegante como sempre, os olhos já correndo o salão pela porta de ver o antes mesmo de entrar, do jeito que ela fazia questão de conferir cada detalhe de qualquer evento com o nome da família colado. Não demora, Constança disse, ajustando a luva. Cumprimenta quem precisa, tira foto para o relatório do instituto e a gente pode ir embora antes da meia-noite. Relaxa, mãe. Eu sei como funciona. Rafael sabia mesmo. Anos de eventos de caridade, jantares beneficentes e bailes de patrocínio tinham virado rotina para ele. Quase um script decorado. Sorriso de 10 segundos para foto, aperto de mão firme, frase pronta sobre o compromisso social da empresa com a comunidade. Nenhum desses eventos nunca tinha significado nada além de obrigação corporativa. Ele nem lembrava direito porque, esse ano, tinha decidido ir pessoalmente, em vez de mandar alguém do departamento de comunicação, só sabia que a mãe insistiu mais do que o normal, dizendo que a presença dele fazia diferença para a imagem da empresa nesse tipo de causa. E ele, cansado demais de discutir, só concordou. Constança tinha os próprios motivos para insistir, motivos que nunca dividiu com o filho. Fazia anos que evitava, sem que ele percebesse o padrão, qualquer evento ligado àquele instituto específico, quando havia risco de cruzar caminho com certas pessoas. Dessa vez, porém, a diretoria do instituto tinha insistido tanto na presença do maior patrocinador que recusar de novo ia parecer estranho. E Constança, entre o risco de um encontro que ela achava improvável depois de tantos anos e o risco de levantar suspeita recusando sempre, escolheu o que parecia a aposta mais segura. Foi o único cálculo errado que ela fez em 16 anos de cuidado meticuloso. Ele não sabia. Nenhum dos dois sabia o que estava do outro lado daquela porta. O salão recebeu Rafael com aquele burburinho educado reservado para gente importante. Cumprimentos rápidos, sorrisos calculados, alguém pedindo foto, alguém apresentando um sobrinho. Ele foi passando entre as mesas, apertando mão, repetindo frase de agradecimento em nome da empresa, sem prestar atenção de verdade em nada daquilo, até o momento em que a música parou por um instante e o mestre de cerimônias anunciou a entrada das debutantes daquela noite. Uma por uma, as meninas desciam a escadaria central do salão, cada uma anunciada pelo nome completo, cada uma recebida com aplauso educado das mesas. Luísa Ferreira, a voz do mestre de cerimônias, ecoou pelo salão. Rafael não teria motivo nenhum para prestar atenção naquele nome específico, entre tantos outros da noite. Mas alguma coisa fez ele virar o rosto para a escadaria bem na hora em que a menina apareceu no topo dela, vestido branco, cabelo em ondas, o mesmo jeito de erguer o queixo que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo, porque havia isso todo santo dia no espelho desde criança. Ele ficou parado no meio do salão, taça de espumante esquecida na mão, sem conseguir desviar o olhar daquela menina descendo a escada devagar, sorrindo para os convidados, sem fazer ideia nenhuma de que, do outro lado do salão, um homem que ela nunca tinha visto na vida tinha acabado de parar de respirar, do lado oposto do salão, perto da mesa onde ficavam os últimos ajustes de vestido.
Beatriz sentiu o mundo inteiro encolher para o tamanho de um único ponto. O rosto de Rafael, parado no meio da multidão, olhando para a escadaria com uma expressão que ela reconhecia bem demais, porque já tinha visto aquele mesmo rosto congelar daquele jeito uma vez, 17 anos atrás, quando ele contou pela primeira vez que ia levar ela para jantar na casa da família, antes de saber que a família nunca ia deixar isso acontecer. Ela baixou a cabeça rápido, fingiu ajustar um alfinete que já estava no lugar certo e rezou para o tempo passar mais devagar até conseguir se recompor. Beatriz, você tá branca, sussurrou Dona Regina, mãe de outra debutante, parada ao lado dela. Tá passando mal? Calor. Beatriz mesmo respondeu em levantar o olhar. Deve ser o salão cheio, não era o salão cheio. Era o fato de que, pela primeira vez em 16 anos, o pai da filha dela estava respirando o mesmo ar que ela, a menos de 30 metros de distância, sem saber de nada. Se você é novo por aqui, essa é a hora certa de apertar o inscrever, porque nos próximos minutos essa festa vai virar completamente do avesso. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo nos comentários. Do outro canto do salão, Dona Constança Monteiro seguia o próprio filho com o olhar de quem trabalha há décadas em antecipar problema antes dele acontecer. Ela reparou que Rafael tinha parado de andar. Reparou para onde os olhos dele estavam grudados. E quando seguiu a direção daquele olhar até a escadaria, até a menina de vestido branco, alguma coisa dentro do peito dela gelou de um jeito que não sentia fazia muitos anos. Não era só o formato do rosto. Não era só o jeito de erguer o queixo. Era um conjunto de detalhes pequenos, quase invisíveis para qualquer outra pessoa naquele salão, que só alguém que passou meses tentando apagar um problema da vida do filho conseguiria reconhecer de longe, num piscar de olhos. Constança conhecia aquele rosto. Não o da menina, o de outra pessoa mais velha, 16 anos mais velha, parada do outro lado do salão, fingindo ajustar um alfinete que já estava certo. Anísio, ela chamou, baixinho, sem tirar o olho da escadaria. Vem cá, ô motorista, que já vinha atravessando o salão com o mesmo destino em mente, chegou perto dela em segundos. A senhora também viu, ele disse. Não como pergunta. Há quanto tempo ela trabalha nesse instituto? Não sei, Dona Constança. Nunca tinha reparado antes. Mas o rosto da menina... Eu sei o rosto da menina, Anísio. Constança cortou, com uma frieza que fez o motorista dar um passo para trás. Preciso que você tire o Rafael daqui antes que ele converse com alguém dessa família. Inventa qualquer coisa. Liga urgente da empresa, problema no escritório, o que for. A senhora não acha melhor conversar com ele. Explicar não é sobre o que eu acho melhor. É sobre o que precisa ser feito agora. Anísio ficou parado um segundo a mais do que devia, olhando para a patroa com uma expressão que ela não soube decifrar na hora. Não era só obediência, tinha ali um resto de culpa acumulada havia 16 anos, do tipo que ele nunca teve coragem de resolver sozinho, mas assentiu e foi na direção de Rafael com o celular já na mão, pronto para inventar a mentira que a patroa pediu. Chegou tarde demais, porque exatamente naquele momento, o mestre de cerimônias voltou ao microfone, bateu de leve na taça com uma colher para pedir silêncio e anunciou o momento mais esperado da noite pelas famílias presentes. Senhoras e senhores, chegou a hora da tradicional valsa das debutantes com seus pais. Pedimos que os pais se aproximem do centro do salão. A música começou baixinho, um piano suave abrindo espaço para a valsa. Uma por uma, as meninas foram encontradas por seus pais no meio do salão. Homens de terno ajeitando a postura, estendendo a mão, sorrindo para as filhas com aquele orgulho que só cabe em noite assim. Dona Regina empurrou o marido gentilmente na direção da filha. Outra mãe ajeitou a gravata do próprio marido antes de soltar ele para o centro do salão. Luísa ficou parada onde estava, ela sabia, desde que a lista de tradições do baile chegou semanas atrás, que esse momento ia acontecer. Sabia e tinha decidido, sozinha, que ia ficar de lado, sorrindo, fingindo que não importava, enquanto as outras meninas dançavam com os pais delas debaixo da luz do salão.
Já tinha ensaiado esse sorriso no espelho de casa mais de uma vez. Só que ensaiar sozinha no quarto é bem diferente de fazer isso na frente de 300 pessoas. Beatriz atravessou o salão o mais rápido que conseguiu sem correr, tentando chegar perto da filha antes que o silêncio ao redor dela virasse comentário, antes que alguém perguntasse em voz alta cadê o pai daquela menina. Chegou a tempo de segurar a mão de Luísa. Só isso, sem saber o que mais fazer. Você não precisa ficar aqui parada, filha. Vem, senta comigo. Tá tudo bem, mãe, Luísa disse, com a voz mais firme do que Beatriz esperava, mas os olhos já brilhando mais do que deviam. Eu sabia que isso ia acontecer. Não é o fim do mundo. Do outro lado do salão, Rafael tinha visto a cena inteira sem entender exatamente por que aquilo doía tanto para assistir. Via a menina de vestido branco parada sozinha no meio de pares, dançando. Via a mãe dela segurando a mão com força. Via os dois tentando parecer bem na frente de gente que só queria fofoca nova para a próxima semana. Alguma coisa dentro dele, alguma coisa que ele não sabia nomear, deu um passo antes mesmo da cabeça decidir. Rafael, Constança chamou, com a mão já indo em direção ao braço do filho. Vamos, a gente já cumprimentou quem precisava, o motorista está com o carro pronto. Ele não ouviu. Ou ouviu e decidiu, pela primeira vez em muito tempo, não obedecer. Atravessou o salão inteiro em passos longos, ignorando o burburinho que começava a se formar ao redor, ignorando a mão da mãe que ficou parada no ar, sem alcançar o braço dele, ignorando o próprio Anísio que tentou, tarde demais, se meter no caminho com uma desculpa qualquer sobre uma ligação urgente. Parou na frente de Luísa e Beatriz. De perto, o rosto da menina era ainda mais impossível de ignorar. E o rosto da mulher ao lado dela, aquele rosto que ele tinha jurado nunca mais ver, que ele tinha passado 16 anos tentando entender por que sumiu de um dia para o outro sem explicação nenhuma. Tinha acabado de virar branco como o vestido da filha. Com licença, ele disse, a voz mais rouca do que pretendia, os olhos indo de Luísa para Beatriz e voltando para Luísa de novo, como se precisasse confirmar alguma coisa impossível. A senhorita não tem com quem dançar essa valsa? Luísa olhou para o homem estranho na sua frente, sem entender por que ele parecia tão sem fôlego quanto ela se sentia. Não, senhor, meu pai não. Ela hesitou, procurando as palavras que usava sempre nesses momentos. Meu pai não faz parte da minha vida. Rafael sentiu o chão do salão balançar debaixo dos próprios pés. E foi olhando para Beatriz, não para Luísa, que ele fez a pergunta que ia mudar tudo o que ele achava que sabia sobre a própria vida. Beatriz, quantos anos ela tem? O nome dela na boca dele, depois de 16 anos de silêncio, soou como se o salão inteiro tivesse baixado o volume de uma vez só. Beatriz sentiu as pernas tremerem debaixo do vestido comprido, mas manteve a postura, do jeito que aprendeu a fazer em 16 anos de fingir que estava tudo bem na frente de gente que nunca precisava saber a verdade. Rafael, aqui não é hora, ela disse, baixinho, os olhos correndo para os lados para ver quem estava perto o suficiente para ouvir. A gente pode conversar depois, em outro lugar. Quantos anos, Beatriz? Luísa olhou da mãe para o homem estranho e de volta para a mãe, sentindo alguma coisa esquisita crescer no peito, do tipo que não tinha nome ainda, mas já doía. Mãe, do que ele está falando? Foi nesse instante exato que Constança Monteiro chegou, atravessando o salão com passos rápidos demais para parecer casual, o rosto montado num sorriso que não alcançava os olhos. Rafael, querido, desculpa interromper, ela disse, alto o suficiente para quem estava perto ouvir uma frase de festa qualquer e baixo o suficiente para soar urgente para o filho. O escritório ligou, parece sério. Vamos resolver isso lá fora. Agora não, mãe. Rafael. O jeito que ela disse o nome dele carregava alguma coisa que só quem convivia com Constança há muito tempo saberia reconhecer. Não era só pressa, era ordem. Rafael hesitou, olhando de novo para Luísa, para aquele rosto que carregava metade das feições dele desenhadas ali, tão claro que doía não ter percebido antes. Isso não vai ficar assim, ele disse, olhando direto para Beatriz. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Rafael, por favor,
Beatriz sussurrou e pela primeira vez em toda a noite a voz dela tremeu de verdade. Não faz isso aqui, não na frente dela, não assim. Constança segurou o braço do filho com mais força do que uma mãe deveria precisar usar numa festa qualquer, e o puxou alguns passos para trás, criando distância suficiente para baixar a voz até um sussurro cortante que só Beatriz conseguiu escutar por cima da música. Você prometeu, 16 anos atrás, que nunca mais ia se aproximar dele. Eu não me aproximei de ninguém. Beatriz respondeu, a raiva finalmente encontrando espaço por baixo do medo. Vocês que vieram até aqui, até a festa da minha filha. Nossa filha vai ficar bem se você fizer a coisa certa agora. Do mesmo jeito que fez há 16 anos. A frase caiu entre as duas como um balde de água fria. E por um segundo Beatriz esqueceu completamente do salão cheio, da música, dos convidados fingindo não prestar atenção enquanto prestavam toda a atenção do mundo. A coisa certa, Beatriz repetiu, devagar, como se testasse o gosto amargo de cada palavra. Foi isso que a senhora chamou de certo quando mandou aquele advogado até minha porta. Foi isso que chamou de certo quando eu liguei 37 vezes num único dia e ninguém nunca atendeu. Constança não respondeu na hora. Só o silêncio dela. O jeito que os olhos desviaram por meio segundo antes de voltar a fixar em Beatriz com a mesma frieza calculada de sempre, já dizia mais do que qualquer palavra conseguiria. Isso é conversa para outro momento, ela disse, finalmente a voz recuperando o controle. Não aqui. Então quando, Constança? Porque eu esperei 16 anos por uma conversa que a senhora nunca deixou acontecer. Do outro lado, Luísa puxou a manga do vestido da mãe, os olhos já vermelhos demais para fingir que estava tudo bem. Mãe, por favor, me fala o que está acontecendo. Quem é esse homem? Por que ele sabe meu nome? Por que essa senhora está falando desse jeito com você? O fotógrafo contratado pelo Instituto, sem entender nada da cena além de um grupo bem vestido conversando perto da pista, aproveitou o momento para tirar uma foto rápida do grupo. Rafael, Beatriz, Constança e Luísa, todos próximos, todos com expressões que não combinavam nem um pouco com festa de debutante. O flash pegou os 4 no mesmo instante, congelando para sempre aquele segundo em que a verdade ainda não tinha sido dita em voz alta, mas já não tinha mais como voltar para o lugar onde estava escondida. Rafael se soltou do braço da mãe, deu um passo na direção de Luísa e por um momento pareceu que ia falar alguma coisa que mudaria tudo ali mesmo, na frente de 300 pessoas, das mesas, dos garçons, do salão inteiro que já tinha praticamente parado de fingir que não estava olhando. Rafael não, Beatriz disse, e dessa vez a voz saiu mais forte, mais firme, do jeito que só sai quando a única coisa que resta é proteger o que ainda dá para proteger. Ela não merece descobrir a vida inteira dela, virando de cabeça para baixo no meio de uma festa. Se você tem pergunta para fazer, faz para mim em outro lugar, longe daqui. Ele parou. Olhou para a filha, que segurava a mão da mãe com força demais, os olhos implorando por alguma explicação que ninguém ali parecia disposto a dar naquele instante. Olhou para a própria mãe, que já tinha voltado a montar aquele sorriso público, pronta para dispersar qualquer boato antes que crescesse. E olhou, por último, para Beatriz, a mesma mulher que ele tinha jurado nunca esquecer e que passou 16 anos tentando entender por que sumiu sem deixar rastro. Amanhã, ele disse, a voz baixa mas decidida, sem espaço para negociação. Eu vou até você amanhã e vou querer cada resposta que você guardou nesses 16 anos. Beatriz só conseguiu balançar a cabeça, incapaz de formar qualquer palavra a mais. Ao redor, a música do baile continuava tocando, os outros pares ainda dançando a valsa, como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo inteiro de uma menina de 15 anos não tivesse acabado de rachar ao meio bem debaixo das luzes de cristal do salão. Constança puxou o filho pelo braço, dessa vez sem que ele resistisse, e os dois atravessaram o salão em direção à saída, sob o olhar de convidados que já curvavam a cochichar teorias entre um gole de espumante e outro. Luísa ficou parada no lugar, ainda de mão dada com a mãe, olhando para as costas do homem que tinha acabado de perguntar quantos anos ela tinha.
O mesmo homem que, sem saber ainda como, ela sentia no fundo do peito que carregava a resposta para a pergunta que sempre fez e nunca teve coragem de insistir em receber. Mãe, ela sussurrou, a voz quebrando pela primeira vez naquela noite. Esse homem é meu pai. Beatriz não respondeu na hora. Não porque não soubesse a resposta, mas porque toda palavra que vinha à cabeça parecia pequena demais para o tamanho da pergunta. Vamos para casa, filha, ela disse, por fim a voz mais cansada do que nunca. Eu prometo que a gente conversa direito, longe daqui, longe de gente olhando o caminho até o carro, foi em silêncio. Luísa andava 2 passos atrás, o vestido branco arrastando na calçada, os olhos secos porque já tinha decidido, em algum lugar entre a pista de dança e a porta do salão, que não ia chorar na frente de 300 pessoas que passaram a noite inteira fingindo não reparar em nada. Alguns convidados ainda espiavam pela porta de vidro do salão, cochichando atrás das mãos, o burburinho da festa continuando lá dentro como se a vida de ninguém tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Beatriz sentiu cada olhar como um alfinete pequeno cravado nas costas, mas manteve o queixo erguido, do mesmo jeito que ensinou a filha a fazer a vida inteira. Dentro do carro, o silêncio continuou por 3 quarteirões inteiros, até Luísa finalmente destravar a voz. Você não vai responder minha pergunta? Beatriz manteve os olhos na estrada, as mãos apertando o volante mais forte do que precisava. É complicado, filha, não é complicado. É sim ou não? Luísa, ele perguntou minha idade, mãe. Homem nenhum pergunta a idade de menina que não conhece de jeito nenhum, a não ser que ache que já devia saber. A voz de Luísa tremia agora, a raiva e o medo brigando por espaço. Fala a verdade. Só isso que eu quero. Beatriz olhou para o retrovisor por um segundo, vendo o próprio reflexo antes de encontrar os olhos da filha no banco de trás. Passou a vida inteira treinando para esse momento, sem nunca imaginar que ele fosse chegar assim, sem aviso, no meio de uma festa que devia ser só alegria. Beatriz encostou o carro na primeira esquina vazia, que encontrou, desligou o motor e ficou olhando para o volante por um tempo que pareceu maior do que era. É ele, disse, finalmente. Rafael Monteiro é seu pai. O ar dentro do carro pareceu ficar mais pesado depois daquela frase, como se as palavras tivessem peso físico e tivessem acabado de cair em cima das duas. Por que você nunca contou? Luísa perguntou, a voz agora só um fio. 16 anos, mãe. 16 anos eu perguntando. E você sempre com a mesma desculpa de que não fazia parte da nossa vida, porque não fazia. Porque eu não sabia como fazer parte disso funcionar sem te machucar. Ou porque você tinha medo de alguma coisa que nunca me contou. Beatriz virou o rosto para a filha, surpresa com a precisão daquela frase vinda de uma menina de 15 anos. Tem coisa que eu ainda não sei como te contar, Luísa. Não hoje, não assim, de repente no meio da rua. Então quando? Porque parece que hoje o mundo decidiu não te dar mais escolha. Beatriz não teve resposta para isso. Ligou o carro de novo e as duas seguiram o resto do caminho até em casa, sem trocar mais nenhuma palavra. Cada uma perdida no próprio turbilhão de perguntas sem resposta. Já em casa, depois que Luísa trancou a porta do quarto sem dar boa noite, Beatriz sentou na cama, tirou a caixa de sapato do fundo do armário e ficou olhando para a tampa por um bom tempo sem coragem de abrir. Lá dentro estavam as cartas que nunca chegaram a lugar nenhum, o recorte de jornal, o bilhete antigo com a letra de Rafael. 16 anos de silêncio guardado numa caixa de papelão surrada, ela não abriu naquela noite. Só guardou de volta no fundo do armário, apagou a luz e ficou deitada de olhos abertos, sabendo que o dia seguinte ia exigir dela uma coragem que ela nunca precisou juntar de uma vez só. Perto da meia-noite, sem conseguir dormir, ligou para a irmã. Ele apareceu. Beatriz disse, assim que a irmã atendeu, a voz baixa para não acordar Luísa no quarto ao lado. Bem na frente dela, na festa, perguntou a idade dela na frente de todo mundo. Meu Deus, e agora? Agora ele disse que vem aqui amanhã. Disse que quer resposta. E o que você vai falar? Você vai contar sobre o advogado, sobre o dinheiro que tentaram te dar? Beatriz ficou em silêncio um instante, olhando para o teto do quarto na escuridão.
Eu não sei se ele vai acreditar. Faz 16 anos. Mana. As pessoas mudam a história dentro da própria cabeça para ela doer menos. Talvez ele já tenha construído uma versão onde a culpa é minha. Ou talvez ele mereça a chance de saber a verdade antes de você decidir por ele o que ele vai ou não acreditar. A frase ficou pairando na linha por um tempo. Nenhuma das duas com pressa de preencher o silêncio. Eu tenho medo. Beatriz admitiu finalmente, a voz rachando um pouco. Não dele. De mim. De abrir aquela caixa de novo e sentir tudo de novo do mesmo jeito que senti na época. Você não vai sentir do mesmo jeito. Você não é mais aquela garota de 23 anos sem ninguém para defender ela. Você construiu uma vida inteira sozinha, Bia. Ninguém tira isso de você. Nem uma conversa difícil de manhã. Beatriz agradeceu, desligou o telefone e ficou mais um tempo olhando para o teto antes que o cansaço finalmente vencesse a cabeça para descansar direito. O interfone tocou às 9 da manhã seguinte, pontual como só gente acostumada a ditar horário costuma ser. Beatriz abriu a porta e encontrou Rafael parado do outro lado. Sem terno agora, só uma camisa simples e o rosto de quem não dormiu nada na noite passada. Eu disse que vinha, ele falou, sem cumprimento, sem rodeio. O apartamento de Beatriz era pequeno, mas organizado com o cuidado de quem construiu cada móvel com o próprio suor. Rafael olhou ao redor por um segundo, reparando nos vestidos pendurados num canto, nos moldes de papel espalhados na mesa da sala, no diploma de curso técnico emoldurado na parede, um retrato inteiro de uma vida que ele nunca soube que existia. Reparou também numa fileira de fotos na estante. Luísa em fases diferentes da vida, um aniversário de 5 anos com bolo torto e vela apagada. Uma foto de formatura do ensino fundamental, um retrato mais recente com o uniforme do colégio. 16 anos de infância inteira que ele perdeu sem nunca saber que existia para perder. Cadê ela? Ele perguntou. Na escola. Achei melhor ela não estar aqui para essa conversa. Rafael assentiu. Sentou na cadeira que Beatriz indicou e ficou um momento só olhando para as próprias mãos antes de finalmente encarar ela de frente. Eu preciso entender uma coisa antes de qualquer outra pergunta. Ele disse, a voz mais dura do que na noite anterior. Por que você foi embora daquele jeito? Sem explicação, sem despedida, sem nada. Eu procurei você por meses, Beatriz. Fiquei semanas indo até aquele mesmo prédio, perguntando para os vizinhos, ligando para a loja onde você trabalhava. Beatriz sentiu uma raiva antiga subir pela garganta. Eu que fui embora? É essa a história que te contaram? Não me contaram história nenhuma. Eu vi com meus próprios olhos, Beatriz. Recebi um bilhete seu, dizendo que tinha aceitado uma proposta melhor, que ia embora com outra pessoa, que não queria mais nada comigo. Guardei aquele bilhete por anos, tentando entender onde foi que eu errei tanto. O mundo pareceu parar de girar por um segundo dentro daquela sala pequena. Eu nunca escrevi bilhete nenhum, Rafael. Nunca falei em proposta melhor. Nunca falei em outra pessoa. Do que você está falando? Um bilhete com sua letra, entregue na minha casa por um mensageiro. Minha mãe foi quem recebeu e me entregou. Eu tenho ele guardado até hoje. Beatriz levantou, foi até o quarto e voltou segundos depois com a caixa de sapato surrada, que colocou em cima da mesa com mais força do que pretendia. Então compara com isso, ela abriu a caixa pela primeira vez em 16 anos. Tirou de dentro um maço de cartas amareladas, cada uma com data e assinatura no fim, e empilhou na frente de Rafael. Essas são as cartas que eu escrevi de verdade. Cada uma delas eu tentei entregar, na sua casa, no seu escritório, em qualquer lugar que eu conseguisse chegar perto. Nenhuma passou da guarita. E antes disso, teve um advogado que veio até minha porta com um envelope de dinheiro e uma ameaça, dizendo que eu nunca mais podia procurar você, ou o problema ia ficar maior do que dinheiro conseguia resolver. Rafael pegou uma das cartas com as mãos tremendo, reconhecendo a letra na hora, comparando mentalmente com a letra do bilhete que guardou por 16 anos como prova da própria mágoa. Isso não é possível, ele disse. Mais para si mesmo do que para Beatriz. Minha mãe me entregou aquele bilhete pessoalmente. Ela chorou comigo, Beatriz.
Ela disse que se sentia muito por eu ter confiado em alguém assim. E você nunca achou estranho que o bilhete tenha chegado justo na mão dela? Rafael ficou em silêncio, a ficha caindo devagar, cada peça do quebra-cabeça se encaixando num lugar que ele passou 16 anos evitando olhar. O advogado, ele disse, de repente. Quando isso aconteceu? Num sábado de chuva, 3 semanas depois de eu descobrir que estava grávida. Minha mãe sempre soube, não era pergunta. Era a primeira vez em 16 anos que Rafael dizia aquela frase em voz alta, e o peso dela pareceu encher o apartamento inteiro. Eu preciso de provas que não sejam só sua palavra, Rafael disse. Depois de um longo silêncio, a voz ainda tremendo, mas já mudando de direção, da dúvida para a determinação. Não porque eu duvide de você agora, mas porque preciso confrontar minha mãe com alguma coisa que ela não consiga desviar. Eu tenho as cartas. Tenho o recorte de jornal que guardei o dia que você assumiu a presidência da empresa, mesmo depois de tudo. Tenho um colar que você me deu, que Luísa achou semana passada e quase estragou tudo antes da hora. Rafael olhou para o colar que Beatriz tirou da caixa, reconhecendo cada detalhe do pingente que ele mesmo escolheu. 17 anos atrás, numa joalheria pequena que nem existia mais. Isso ainda não prova que minha mãe orquestrou tudo sozinha. Ele disse mais para si mesmo. Ela nunca teria coragem de fazer isso sem alguém para executar. O advogado, o motorista que te levou para algum lugar naquele dia. Motorista nenhum me levou a lugar nenhum, Rafael. Foi o advogado que veio até minha porta. Mas alguém dirigiu ele até lá. Os dois se entreolharam. A mesma suspeita nascendo ao mesmo tempo nas duas cabeças. Rafael se levantou, andou até a janela e ficou olhando para a rua por um momento sem dizer nada. Beatriz reconheceu aquele silêncio. Era o mesmo jeito que ele tinha, 17 anos atrás, de processar as coisas devagar antes de falar qualquer palavra. Eu passei 16 anos achando que você me trocou por dinheiro, ele disse finalmente, sem se virar. Construí uma versão da minha própria história, onde eu era o idiota apaixonado que confiou na pessoa errada. Fiz disso quase uma piada interna, sabe? Nunca mais vou ser burro desse jeito de novo. Usei isso para justificar cada decisão fria que tomei depois. Cada relacionamento que eu sabotei antes de deixar chegar perto demais. E agora? Agora eu não sei nem quem eu era supondo ser o idiota da história. Ele finalmente se virou, os olhos vermelhos, mas a voz firme. Eu preciso saber cada detalhe, Beatriz. Não para reviver a dor. Para entender o tamanho exato do que foi tirado de mim e do que foi tirado de você. E principalmente do que foi tirado dela. Beatriz assentiu. E pelas próximas 2 horas contou tudo. A ligação que nunca completava. O advogado na porta. A demissão silenciosa da loja de tecido que aconteceu misteriosamente na mesma semana. Como se alguém tivesse feito uma ligação para garantir que ela não tivesse nem sustento para lutar. Contou sobre a gravidez sozinha, sobre os primeiros anos de Luísa, sem ninguém além da irmã para ajudar, sobre as noites de costura até tarde para pagar aluguel. Rafael escutava cada palavra com o corpo tenso, as mãos fechando em punho de vez em quando, como se precisasse descarregar em algum lugar a raiva que não tinha para onde ir. A demissão da loja de tecido, ele repetiu, a voz baixa. Você falou que aconteceu na mesma semana que o advogado apareceu. Aconteceu. O dono nunca me deu explicação clara, só disse que precisava reduzir o quadro. Na época eu achei coincidência ruim. Só muito depois que comecei a desconfiar que não foi coincidência nenhuma. Isso é o tipo de coisa que só alguém com contato dentro da empresa conseguiria arranjar rápido assim. Foi o que eu pensei também, anos depois, quando já não tinha mais como provar nada. Rafael anotou aquilo mentalmente, guardando mais uma peça no quebra-cabeça que ia formando uma imagem da vez mais desconfortável da própria família. Eu quero ver o local onde o advogado foi, ele disse, quando Beatriz terminou. Preciso descobrir quem mandou ele, além da minha mãe. Alguém dirigiu, alguém marcou hora, alguém pagou. Minha mãe nunca fez nada sozinha na vida, ela sempre teve gente para executar.
Foi nesse momento que os dois pensaram na mesma pessoa ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, na mansão da família Monteiro. Anísio estava parado na cozinha de serviço, a xícara de café esfriando na mão, sem conseguir tirar da cabeça a cena da noite anterior. 30 anos de silêncio pesavam diferente depois de ver, com os próprios olhos, o resultado de tudo aquilo que ele ajudou a esconder sem nunca perguntar demais. Dona Constança entrou na cozinha, o rosto ainda montado naquela máscara de controle que ela usava desde muito antes de Anísio começar a trabalhar para a família. "Preciso que você fique de olho no Rafael hoje", ela disse, servindo o próprio café sem olhar para ele. "Ele saiu de manhã cedo, sem avisar para onde ia. Se ele for na casa daquela mulher, quero saber na hora." Anísio ficou olhando para a patroa por um momento mais longo do que o normal. "A senhora nunca vai contar para ele o que aconteceu de verdade, vai?" Constança parou de mexer o café, os olhos subindo devagar até encontrar os de Anísio, numa mistura de surpresa e alerta que ele nunca tinha visto naquele rosto antes. "Do que você está falando, Anísio?" "A senhora sabe do que eu estou falando. Eu que dirigi o carro naquele dia, Dona Constança. Eu que levei o advogado até a porta daquela garota e fiquei esperando no carro enquanto ele resolvia o que a senhora mandou resolver. 30 anos eu fiquei calado sobre isso. Mas ontem, vendo aquela menina no salão, com o rosto do Rafael estampado de um jeito que nem dá para fingir que é coincidência, eu não sei se consigo continuar calado." O silêncio que caiu entre os dois durou segundos que pareceram muito mais longos. Anísio lembrou, sem querer, do dia em que carregou as malas de Rafael para o aeroporto, meses depois daquele sábado de chuva, o rapaz com o rosto fechado de quem tinha decidido nunca mais confiar em ninguém direito. Lembrou também de ter visto, semanas depois, Dona Constança queimando alguma coisa na lareira de casa à tarde da noite, sozinha, achando que a casa inteira dormia. "Isso não é da sua conta", Constança disse, finalmente, a voz recuperando o controle habitual, mas com um tremor pequeno que Anísio nunca tinha ouvido antes. "Talvez não fosse. Mas agora tem uma menina de 15 anos que cresceu sem pai por causa de uma decisão que a senhora tomou sozinha, sem perguntar para ninguém se era certo. Eu fiz o que precisava ser feito para proteger meu filho." "Proteger de quê, Dona Constança? De ser feliz? De criar a própria filha?" Constança bateu a xícara na bancada com mais força do que pretendia, o café espirrando para fora. "Você não entende o que estava em jogo naquela época. Tinha coisa maior acontecendo, coisa que nem o Rafael sabe até hoje, coisa que eu prometi levar para o túmulo se fosse preciso." Anísio sentiu um arrepio diferente subir pela nuca, não mais de culpa, mas de algo novo, a sensação clara de que aquilo que ele testemunhou 16 anos atrás era só a ponta visível de uma história bem maior do que ele jamais imaginou. "A senhora sempre me disse que fazia tudo para proteger o Rafael." Ele insistiu, a voz mais firme do que costumava usar com a patroa. "Mas eu vi a senhora chorando sozinha, tarde da noite, mais de uma vez, queimando papel na lareira quando achava que ninguém via. Isso não parece proteção. Parece gente carregando um peso que não consegue mais segurar sozinha." Constança encarou o motorista por um momento, alguma coisa quebrando devagar por trás daquela expressão sempre tão controlada. "Que coisa maior, Dona Constança?" Ela não respondeu. Só pegou o próprio celular, viu uma mensagem que fez o rosto dela perder toda a cor de uma vez, e saiu da cozinha sem dizer mais nenhuma palavra, deixando Anísio sozinho com a xícara quebrada e uma pergunta que ele sabia, no fundo, que ainda ia custar caro para responder. A mensagem era do próprio Rafael. "Preciso de você aqui em casa agora. Trouxe alguém para você conhecer." Anísio ficou parado na cozinha por um bom tempo depois que Constança saiu. A xícara quebrada esquecida no chão, o coração batendo mais forte do que devia para um homem que só tinha ficado calado a vida inteira. Pegou o próprio celular. Achou o número de Rafael salvo desde os tempos em que ainda dirigia ele para o colégio, e ligou antes que a coragem esfriasse junto com o café derramado. "Seu Anísio?" Rafael atendeu, surpreso. "Aconteceu alguma coisa?" "Precisa acontecer, doutor Rafael."
Eu preciso te contar uma coisa que devia ter contado faz 16 anos, e não vou conseguir dormir direito enquanto não contar. Do outro lado da linha, Rafael fez sinal para Beatriz, que se aproximou para escutar também. Os dois em silêncio enquanto o motorista, a voz tremendo um pouco, contava sobre o sábado de chuva, sobre o advogado no banco de trás do carro, sobre a garota que devolveu o envelope sem abrir. Eu não sabia o que estava dentro daquele envelope, mas sabia que não era coisa boa. Anísio continuou. E fiquei calado, porque calar era mais fácil que perder o emprego. Só que ontem, vendo aquela menina no salão, entendi que fiquei calado tempo demais. Por que a senhora Constança fez isso, Anísio? Você tem ideia? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ela nunca me contou o motivo de verdade, doutor. Só sei que meses depois, ela começou a queimar papel na lareira de casa, tarde da noite, achando que ninguém via. E hoje, quando eu perguntei sobre isso, ela disse uma coisa que me deixou com mais medo do que alívio. Disse que tinha coisa maior acontecendo, coisa que nem o senhor sabia. Rafael sentiu o estômago apertar. Obrigado por me contar, Anísio. De verdade. Só espero que não seja tarde demais para consertar alguma coisa. O motorista respondeu antes de desligar. Beatriz olhou para Rafael. Os dois compartilhando o mesmo pressentimento pesado de que a verdade que estavam prestes a descobrir era bem maior do que qualquer um dos dois imaginava até aquela manhã. Constança chegou no apartamento de Beatriz 40 minutos depois, o suficiente para compor de novo a própria expressão, mas não o suficiente para esconder de Rafael o jeito que as mãos dela tremiam ao segurar a bolsa. Rafael, o que significa isso? Ela perguntou. Ao entrar e ver o filho sentado à mesa, as cartas antigas espalhadas na frente dele. Significa que eu quero que a senhora explique isso? Ele disse, empurrando as cartas na direção dela. Explica por que a letra dessas cartas é idêntica à letra do bilhete que a senhora me entregou 16 anos atrás, dizendo que era de Beatriz. Explica por que só uma das duas coisas pode ser verdade, e eu já sei qual. Constança olhou para as cartas sem tocar em nenhuma, o rosto se fechando numa expressão que Beatriz já conhecia bem demais. Eu fiz o que era necessário na época, ela disse, a voz baixa, mas firme. Você tinha 23 anos, Rafael. Ia assumir a empresa em poucos anos. Um escândalo daquele tamanho, um filho fora do casamento com uma costureira sem nenhuma conexão de família, ia destruir tudo que seu pai construiu. Um filho, Rafael repetiu, a voz quebrando no meio da frase. A senhora sabia que era um filho. Sabia e escondeu de mim por 16 anos. Eu escondi para te proteger. A senhora escondeu para proteger a empresa, para proteger o nome da família. Nunca foi sobre mim, Constança abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia sem controle da própria narrativa, encurralada por uma verdade que passou 16 anos evitando encarar de frente. Existe mais coisa que a senhora não me contou. Rafael continuou, os olhos fixos na mãe. Anísio soltou alguma coisa hoje de manhã, sobre uma coisa maior, que a senhora prometeu levar para o túmulo. O que é isso, mãe? O rosto de Constança perdeu qualquer resquício de cor que ainda tinha. Isso não tem nada a ver com essa conversa. Tem tudo a ver se envolve minha filha. Não envolve sua filha diretamente. Envolve... Ela parou, respirou fundo, os olhos correndo entre Rafael e Beatriz, como se calculasse o dano de cada palavra antes de soltar. Envolve seu pai. Coisa que só faz sentido eu explicar sozinha com você, Rafael. Não aqui, não na frente dela. Beatriz fica. Ela merece ouvir tudo, do mesmo jeito que eu. Constança encarou Beatriz por um longo momento. Alguma coisa entre desprezo antigo e um cansaço novo que Beatriz nunca tinha visto naquele rosto antes. Vocês não fazem ideia do que estão pedindo para abrir, ela disse. Baixinho, tem coisa nessa família que devia continuar enterrada. Enterrada do jeito que quase enterrou a existência da minha filha? Beatriz perguntou, a voz firme pela primeira vez desde que Constança entrou no apartamento. Constança fechou os olhos por um segundo, como se juntasse uma força que não usava fazia muito tempo. Amanhã, ela disse, abrindo os olhos de novo.
a voz recuperando um resquício de controle. Eu vou explicar tudo amanhã, no escritório, longe de ouvidos que não precisam saber. Mas preciso de tempo para decidir como contar isso do jeito certo. A senhora teve 16 anos de tempo, Rafael disse, seco. E amanhã eu vou usar o tempo que sobrou para fazer isso direito. Pela primeira vez, ela saiu do apartamento sem esperar resposta, deixando para trás um silêncio pesado que nem Rafael nem Beatriz souberam preencher por um bom tempo. Rafael passou a tarde inteira no apartamento de Beatriz, os dois revisando juntos cada carta, cada detalhe daqueles 16 anos separados, reconstruindo um pedaço de história que os dois passaram tempo demais tentando entender sozinhos. Aos poucos, a raiva foi dando espaço para alguma coisa mais complicada. Não bem perdão, ainda não, mas o reconhecimento de que os dois tinham sido peças manipuladas num jogo que nenhum dos dois pediu para jogar. Eu preciso conhecer ela direito, Rafael disse, no fim da tarde, olhando para uma foto de Luísa pequena que Beatriz guardava na estante. Não só como um erro que precisa ser corrigido às pressas, como filha de verdade. Ela vai ter perguntas difíceis para você. Eu tenho respostas difíceis. Só não sei se são as respostas certas ainda. Beatriz serviu café para dois, sentou na cadeira em frente e ficou um tempo só olhando para o rosto de Rafael, tentando enxergar ali o rapaz de 23 anos que ela conheceu numa loja de tecido e o homem de quase 40 que voltou 16 anos depois carregando o mesmo jeito de olhar, só que agora com rugas de cansaço no canto dos olhos. Eu odiei você por muito tempo, ela disse, baixinho, sem se arrepender da franqueza. Não sabia que devia odiar sua mãe. Odiava você porque era o nome que eu tinha para colocar em cima da dor. Eu entendo. Eu também odiei uma versão sua que nunca existiu de verdade. E agora? Rafael pegou a xícara com as duas mãos, olhando para o líquido escuro por um instante antes de responder. Agora eu não sei o nome certo para o que eu sinto. Não é raiva mais, pelo menos não de você. Talvez seja alívio de saber que eu não fui trocado por ninguém. Talvez seja alguma coisa mais antiga, que eu nunca tive chance de deixar morrer direito porque nunca entendi de verdade por que tinha acabado. Beatriz não respondeu na hora. Só ficou olhando para a própria xícara, sentindo o peito apertar com uma mistura de coisas que ela também não sabia nomear direito. A gente tem uma filha adolescente esperando descobrir se pode confiar nos dois adultos da vida dela, ela disse. Finalmente. Vamos focar nisso primeiro. O resto, se existir resto para focar, a gente descobre com o tempo. Combinado. Rafael respondeu, e o jeito que ele sorriu, pequeno e sincero, fez Beatriz lembrar, só por um segundo, do rapaz que escondia a flor debaixo do banco do carro 17 anos atrás. Quando Luísa chegou da escola e encontrou os dois sentados na sala, o clima na casa tinha mudado de um jeito que ela sentiu antes mesmo de entender direito. Ficou parada na porta, mochila ainda no ombro, olhando para o homem que tinha passado a noite toda martelando na cabeça dela. Você voltou, ela disse, sem saber se aquilo era pergunta ou constatação. Eu vim para ficar, se você deixar, Rafael respondeu, se levantando devagar, do jeito que se aproxima de alguém que pode fugir a qualquer movimento errado. Sei que não posso recuperar 16 anos numa tarde. Mas posso tentar não perder mais nenhum dia daqui para frente, se você quiser me dar essa chance. Luísa olhou para a mãe, buscando alguma confirmação de que aquilo era real e não uma armadilha nova. É verdade, filha, Beatriz disse, baixinho. Ele não sabia de você. Ele foi enganado do mesmo jeito que eu fui. A menina largou a mochila devagar no chão, os olhos enchendo d'água pela primeira vez desde a noite anterior. E por um instante ninguém na sala soube quem devia dar o primeiro passo. Foi Luísa quem deu. Atravessou a sala e abraçou Rafael com a força de 15 anos de perguntas nunca respondidas. E ele a abraçou de volta sem conseguir segurar as próprias lágrimas, sentindo pela primeira vez na vida o peso exato do tempo que tinha perdido sem nem saber que estava perdendo. Sentaram os três na sala depois, Luísa no meio, fazendo pergunta atrás de pergunta com a pressa de quem tenta recuperar 16 anos numa única tarde. Como você conheceu minha mãe?
numa loja de tecido, perto da faculdade. Ela estava discutindo com o dono da loja sobre o preço de 1 metro de linho. E ganhou essa discussão de um jeito tão certeiro que eu fiquei ali parado, só admirando. Beatriz riu. A primeira risada de verdade em 2 dias. Ele nem lembra direito. Inventou isso agora. Lembro sim. Você usava um lápis atrás da orelha e recusou minha primeira tentativa de puxar assunto de um jeito tão direto que eu quase desisti ali mesmo. Quase, Luísa repetiu, sorrindo pela primeira vez também. E por que você não desistiu? Rafael pensou um pouco antes de responder, os olhos passando por Beatriz e voltando para a filha, porque tinha alguma coisa nela que parecia mais real do que qualquer coisa que eu já tinha visto na minha vida inteira, cercado de gente que só falava comigo pensando no sobrenome da minha família. Sua mãe nunca ligou para isso. Brigou comigo sobre preço de linho, sem fazer ideia de quem eu era. Luísa ficou quieta por um momento, absorvendo aquilo, antes de fazer a pergunta que estava guardando desde a noite anterior. Você teria ficado se soubesse de mim na época? Rafael pegou a mão da filha, olhando direto nos olhos dela. Eu não sei responder isso com certeza, porque eu era outra pessoa aos 23 anos. Mas eu sei que, se alguém tivesse me dado a chance de escolher, eu queria acreditar que teria escolhido ficar. O que eu posso prometer é que agora, sabendo, eu não vou embora de novo. Beatriz observou os dois de longe, o coração dividido entre o alívio de ver a filha finalmente completa e um medo antigo, ainda vivo, de que aquela felicidade nova fosse frágil demais para durar. Principalmente enquanto Constança Monteiro continuava guardando um segredo grande o suficiente para fazer o rosto dela perder toda a cor. O celular de Rafael vibrou na mesa, e o nome que apareceu na tela fez o clima da sala mudar de novo. É o diretor de comunicação da empresa, ele disse, olhando para o visor com a testa franzida. Atendeu, ouviu por um instante, e o rosto foi ficando mais tenso a cada segundo. Como assim já está circulando? Ele perguntou, se levantando da cadeira. Quem tirou essa foto? Desligou o telefone e olhou para as duas. O peso de uma preocupação nova somando a pilha de coisas já pesadas demais para um único dia. A foto que o fotógrafo tirou na festa já está circulando entre alguns colunistas de sociedade. Ainda não publicaram nada, mas o departamento de comunicação já recebeu 2 ligações perguntando se é verdade que o presidente do Grupo Monteiro tem uma filha escondida. O que isso significa pra gente? Beatriz perguntou, sentindo o medo antigo apertar o peito de novo. Significa que o tempo que a gente tinha para resolver isso com calma acabou de encolher bastante. Rafael passou a mão pelo rosto, cansado. Minha mãe vai usar isso como desculpa para tentar controlar a narrativa do jeito dela, do jeito que ela sempre fez. Preciso chegar na verdade inteira, antes que ela decida qual versão convém mais para a imagem da empresa. Luísa, que tinha escutado a conversa em silêncio, apertou a mão de Rafael de leve. Isso quer dizer que amanhã vai ser pior do que hoje. Quer dizer que amanhã a gente vai finalmente saber tudo. Ele respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. E depois disso, ninguém mais vai ter poder nenhum de decidir o que fica escondido, naquela noite. Depois que Luísa finalmente dormiu, exausta de emoção acumulada em 2 dias, Beatriz ficou sozinha na sala, tentando adiantar um vestido atrasado que devia ter entregado semana passada. As mãos trabalhavam sozinhas, quase por instinto, enquanto a cabeça repassava cada palavra da conversa com Rafael, cada gesto de Luísa abraçando o pai pela primeira vez, cada olhar gelado de Constança saindo pela porta. O celular vibrou em cima da mesa. Era uma cliente antiga, perguntando, com aquele tom de curiosidade disfarçada de preocupação, se era verdade o boato que já corria entre as amigas dela sobre a debutante da noite passada. Beatriz não respondeu na hora, só ficou olhando para a mensagem, sentindo o peso de uma vida inteira construída com esforço prestes a virar assunto de fofoca de salão de beleza. Ligou para Rafael antes de conseguir se conter. As pessoas já estão comentando por aqui também, ela disse, assim que ele atendeu. Uma cliente acabou de me perguntar se é verdade. Eu sei.
Falei com você sobre isso mais cedo. Eu não construí esse ateliê para virar assunto de fofoca, Rafael. Cada cliente que eu tenho hoje veio porque confiou no meu trabalho, não porque queria se aproximar do escândalo da família Monteiro. Eu entendo, e eu prometo que, seja qual for a verdade que minha mãe vai contar amanhã, eu vou fazer questão de que a história certa seja a que fica para o público, não a versão que proteja a empresa às custas de você ou da Luísa. Beatriz respirou fundo, sentindo um pouco do medo aliviar, mesmo sem sumir de vez. Obrigada, não precisa agradecer. É a única coisa certa que eu ainda posso fazer depois de tanto tempo perdido. Desligaram um pouco depois, e Beatriz voltou para o vestido inacabado, as mãos ainda tremendo de leve, mas o coração, pela primeira vez em 2 dias inteiros, um pouco menos sozinho no meio de toda aquela confusão. Na manhã seguinte, antes de sair para o escritório, Rafael recebeu uma ligação do presidente do conselho. A voz do outro lado carregada da mesma preocupação educada que sempre precedia um recado incômodo. Rafael, o conselho está recebendo pergunta demais sobre essa história da festa. Alguns membros acham que seria prudente a empresa emitir uma nota, deixar claro que é assunto pessoal e não interfere na gestão. A empresa não vai emitir nota nenhuma até eu decidir o que é verdade e o que não é. Rafael respondeu, mais seco do que pretendia. E quando eu decidir, a nota vai ser exatamente a verdade, não uma versão editada para parecer confortável. Só lembrando que temos a Assembleia de Acionistas marcada para o fim do mês. Escândalo familiar na mesma época não ajuda da confiança do mercado. Então que o mercado espere. Minha filha não vai virar item de pauta de reunião de acionistas. Desligou antes que o outro lado pudesse insistir mais. O peso da conversa se somando ao resto da tensão que já carregava desde a noite anterior. Chegou no escritório da mãe pouco depois, encontrando Beatriz já esperando na recepção. Os dois trocando um olhar breve que continha mais apoio mútuo do que qualquer palavra conseguiria carregar naquele momento. Lá dentro, Constança esperava sentada atrás da mesa que um dia foi do marido. Um envelope antigo e trancado a chave na gaveta de baixo. O mesmo envelope que Anísio via ela checar sozinha, tarde da noite. Ao longo de tantos anos, Rafael entrou acompanhado de Beatriz, os dois sentando na frente da mesa como quem espera a sentença. O escritório inteiro parecia guardar o mesmo silêncio pesado que Constança carregava havia 16 anos. Retratos de família na parede, um deles do marido já falecido. Os olhos dele parecendo acompanhar a cena de dentro da moldura. Eu passei a noite acordada. Constança começou, a voz sem o controle habitual, tentando decidir se contava tudo ou só o suficiente para vocês pararem de perguntar. A senhora vai contar tudo, Rafael disse, sem espaço para negociação. Já basta de decidir sozinha o que os outros merecem saber. Beatriz permaneceu calada, observando a troca entre mãe e filho com a sensação estranha de estar testemunhando o desmoronar de alguma coisa que vinha sendo construída havia muito mais tempo do que os 16 anos que ela conhecia. Antes de eu contar isso, Constança começou, a voz mais frágil do que Rafael jamais tinha ouvido na mãe. Preciso que vocês entendam que eu não fiz tudo isso sozinha. E que a pessoa que mais me ajudou a esconder essa história de você, Rafael, foi seu próprio pai. Meu pai morreu há 8 anos, mãe. Não dá mais para colocar a culpa nele e fechar essa conversa. Eu não tô colocando culpa em ninguém. Tô contando o que aconteceu. Beatriz se inclinou para frente, a voz mais dura do que tinha usado a manhã inteira. A senhora falou em coisa maior pro Anísio ontem. Falou que era coisa que nem o Rafael sabia. Isso não parece só sobre esconder uma neta, Constança. Parece coisa que a senhora está adiando faz muito mais tempo do que 16 anos. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para deixar claro que Beatriz tinha acertado em cheio. Constança abriu a veta, tirou o envelope antigo e colocou em cima da mesa com as mãos tremendo mais do que qualquer coisa que Rafael já tinha visto naquela mulher inteira vida. Seu pai sabia da gravidez da Beatriz antes de mim. E o bilhete que você recebeu, Rafael, o que você guardou por 16 anos achando que vinha dela,
Quem escreveu aquele bilhete não fui eu. Ela empurrou o envelope na direção deles, mas não deixou nenhum dos dois abrir ainda, mantendo a mão pousada em cima, como se precisasse de mais alguns segundos de coragem antes de deixar o conteúdo ver a luz. Dentro desse envelope tem cada fotografia que eu consegui de Luísa crescendo, cada relatório escolar que um investigador particular conseguia arrumar uma vez por ano, cada exame médico que eu pedia discretamente para garantir que ela estava bem. 16 anos eu guardei isso trancado nessa gaveta, dizendo para mim mesma que era só precaução, caso um dia precisasse provar alguma coisa. Só recentemente entendi que era outra coisa. Era culpa que eu não sabia carregar de outro jeito. Beatriz sentiu o chão balançar de um jeito diferente agora. Não de raiva, mas de uma confusão nova, ao imaginar que a mesma mulher que arruinou os primeiros anos de Luísa também tinha passado 16 anos observando de longe, silenciosamente, cada passo daquela menina crescer. Rafael sentiu o próprio pulso acelerar. O pressentimento de que a verdade que estava prestes a ouvir ia custar mais caro do que qualquer coisa que ele já tinha imaginado até aquele momento. Então quem foi? Ele perguntou, a voz quase sumindo. Quem escreveu aquele bilhete, mãe? Constança olhou para o retrato do marido na parede antes de responder, como se pedisse permissão a um morto para finalmente quebrar uma promessa feita ainda em vida. Foi seu pai, ela terminou, a voz quebrando pela primeira vez em toda a conversa. E o motivo não teve nada a ver com proteger seu futuro. Teve a ver com um segredo dele que era bem mais antigo e bem mais perigoso do que qualquer escândalo que uma neta fora do casamento pudesse causar. Rafael ficou em silêncio, as mãos apoiadas na mesa, tentando encaixar aquela frase em qualquer lugar da imagem que ele tinha do próprio pai. Um homem que ele sempre descreveu, em qualquer entrevista, como referência de caráter e integridade. Beatriz olhou para o envelope ainda fechado em cima da mesa, sentindo que dentro daquele papel amarelado estava escondida uma verdade, capaz de rachar não só a própria história dela, mas a fundação inteira da família que passou 16 anos, fingindo que não tinha rachadura nenhuma. Se você fosse a Beatriz, sentada naquela sala, ouvindo que a mentira que destruiu 16 anos da sua vida tinha uma segunda camada que nem o Rafael conhecia, você teria coragem de continuar ouvindo ou teria saído pela porta? Me conta aqui embaixo de onde você está acompanhando essa história agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Constança abriu a fivela do envelope devagar, como quem abre uma ferida que já demorou demais para ser limpa. De dentro, tirou um maço de papéis amarelados diferentes das cartas de Beatriz. Recibos antigos, um extrato bancário de décadas atrás, uma certidão de nascimento com um nome que nem Rafael nem Beatriz reconheceram. O relógio na parede do escritório marcava 10h20 da manhã. Mas dentro daquela sala, o tempo parecia ter parado de contar do jeito normal, cada segundo esticando mais do que devia enquanto os três esperavam a próxima frase cair. Meu marido sustentou outra família por quase 20 anos. Ela disse, a voz agora só um fio de som. Uma mulher que conheceu antes de mim, ainda namorando. E nunca conseguiu deixar de vez. Teve um filho com ela. Pagava pensão todo mês, através de uma conta que só o contador dele conhecia, escondida atrás de nomes de fornecedores fictícios nos livros da empresa. Rafael pegou a certidão de nascimento com as mãos tremendo, os olhos correndo pela data, mais de 30 anos atrás, muito antes dele mesmo nascer. Eu tenho um irmão, ele disse, a frase saindo mais como constatação do que pergunta. Meio-irmão, mais velho que você em 4 anos. Eu descobri tudo isso só depois que seu pai morreu, revirando os papéis particulares do escritório dele em casa. Passei semanas sem conseguir dormir direito, tentando entender como convivi 20 anos de casamento sem desconfiar de nada. Beatriz sentiu um arrepio percorrer o próprio corpo, entendendo, aos poucos, o tamanho real do que estava sendo revelado. Então, quando eu engravidei, ela disse, devagar, seu marido não tinha medo só de um escândalo qualquer. Tinha medo de que investigar minha gravidez levasse alguém a cavar fundo demais na vida dele e achar o outro segredo.
Exatamente. Constança fechou os olhos por um segundo, como se cada palavra custasse fisicamente. Ele veio até mim, na época, dizendo que precisava resolver um problema do Rafael com urgência, sem me contar detalhe nenhum sobre você. Eu confiei. Contratei o advogado que ele indicou, paguei o que ele disse que precisava ser pago, sem saber que era o mesmo homem que já tinha usado, anos antes, para calar a outra mulher. A senhora usou o mesmo método 2 vezes sem nem perceber. Beatriz disse, a voz tremendo entre raiva e uma pena que ela não esperava sentir. Eu só percebi depois que ele morreu. E aí já era tarde demais para desfazer qualquer coisa. Vocês já tinham desaparecido um do outro. Luísa já tinha nascido. Eu tinha, nas minhas próprias mãos, 16 anos de um erro que comecei sem saber que era meu e continuei porque não tive coragem de admitir a verdade nem para mim mesma. Rafael pegou o extrato bancário, os olhos correndo pelos valores repetidos mês após mês, ano após ano, uma vida inteira financiada em segredo, enquanto ele crescia achando que conhecia cada detalhe da própria família. Quantos anos ele fez isso? Perguntou, a voz baixa. Desde antes de eu casar com ele. O extrato mais antigo que achei é de 20 anos antes de você nascer. Então ele nunca parou de amar essa outra mulher. Eu não sei se era amor. Talvez fosse culpa. Talvez fosse covardia de escolher entre duas vidas e acabar não escolhendo nenhuma direito. Seu pai era bom em manter a aparência de homem íntegro. Era péssimo em decidir o que realmente importava. Beatriz observava o rosto de Rafael se transformando aos poucos. A raiva antiga contra a mãe, dando espaço para uma raiva nova, mais fria, contra um homem que já não estava ali para se defender. Isso muda alguma coisa entre a gente? Constança perguntou, a voz insegura de um jeito que ela raramente permitia mostrar. Muda o tanto de raiva que eu sinto de morto. Rafael respondeu. Não muda o fato de que a senhora escolheu, sozinha, esconder minha filha de mim por 16 anos. Mesmo sabendo, no fundo, que aquilo era diferente de qualquer coisa que meu pai tinha feito antes. O escritório ficou em silêncio por um momento longo. Só o som distante do trânsito lá embaixo entrando pela janela fechada. E o meu meio-irmão? Rafael perguntou, finalmente. Ele sabe de mim? Não sei se ele sabe que existe você. Só sei que a mãe dele ainda recebe uma pensão mensal, que eu mantive depois que seu pai morreu, porque parecia a única coisa certa que eu conseguia fazer sem explodir tudo em pedaços. Rafael se levantou, andou até a janela, as mãos apoiadas no parapeito, tentando processar o tamanho da história que passou 16 anos achando pequena demais para doer tanto. A senhora devia ter contado isso há anos, ele disse, sem se virar. Não só sobre a Beatriz. Sobre tudo. Eu sei. A voz de Constança quebrou de vez, pela primeira vez desvestida de qualquer controle. Eu tinha medo de que, sabendo a verdade inteira sobre seu pai, você parasse de acreditar em qualquer coisa boa que sobrou dessa família. Preferi te deixar acreditar numa versão mais limpa, mesmo sabendo que isso te custava a chance de conhecer sua própria filha. Beatriz olhou para o maço de papéis espalhados na mesa, para as fotos de Luísa, crescendo que Constança guardou em segredo por 16 anos, para o extrato bancário provando décadas de outro segredo, que nem Rafael sabia até aquele minuto. E sentiu, pela primeira vez desde a festa, que talvez o inimigo daquela história nunca tivesse sido só a mulher sentada na sua frente. Isso não desculpa o que a senhora fez comigo, ela disse. A voz firme, mas sem o mesmo veneno de antes. Mas explica um pouco. E isso já é mais do que eu esperava ouvir hoje. Constança assentiu, os olhos vermelhos, o rosto mais velho do que Beatriz jamais tinha reparado antes. O celular de Rafael vibrou de novo em cima da mesa. E dessa vez o nome na tela era o do departamento jurídico da empresa. Doutor Rafael, desculpa incomodar, a voz do outro lado soou tensa. Recebemos contato de um advogado essa manhã, representando um cliente que se identificou como filho do senhor Otávio Monteiro. Parece que a notícia da festa chegou até eles, e agora eles também querem conversa. Rafael fechou os olhos por um segundo, sentindo o chão que já balançava ficar ainda mais instável debaixo dos próprios pés. Ele quer dinheiro?
Processo, o que exatamente ele quer? Perguntou, tentando manter a voz firme apesar do cansaço acumulado da manhã inteira. Não deixou claro. Só pediu uma reunião, o quanto antes possível. Marca uma reunião para essa semana, ele disse, a voz cansada, mas firme. Chega de família minha descobrindo verdade através de advogado. Dessa vez eu vou pessoalmente, desligou, e olhou para Beatriz e para a mãe, os três presos naquele escritório carregando. Cada um, à sua maneira, o peso de segredos que tinham levado décadas para vir à tona de uma vez só. Naquela noite, já em casa, Beatriz ligou para a irmã de novo, o telefone quente na orelha enquanto ela andava de um lado para o outro da sala pequena, incapaz de sentar quieta. Não é só a Constança, ela disse, assim que a irmã atendeu. O pai dele também escondia outra família inteira. Um filho mais velho, décadas de pensão paga em segredo. A mentira que destruiu meus 16 anos era só um capítulo de uma história bem maior. Meu Deus, Bia, como você está se sentindo com isso tudo? Beatriz parou de andar, encostando a testa na janela fria. Estranha. Eu passei anos odiando aquela mulher com tudo que eu tinha. E hoje, vendo o tamanho da teia que o marido dela armou, quase sinto pena. Quase. Isso não apaga o que ela fez com você. Não apaga mesmo. Mas explica por que ela nunca teve coragem de admitir sozinha. Ela também foi enganada, só que por décadas, por alguém que devia amar ela de verdade. E o Rafael? Como ele tá? Perdido. Ganhou um irmão que não sabia que tinha, perdeu a imagem que guardava do próprio pai. Tudo na mesma manhã. Mas ficou. Não saiu correndo, não jogou a culpa em cima de mim nem da Luísa. Ficou, tentando entender junto com a gente. Isso já diz muita coisa sobre o tipo de homem que ele decidiu ser, Bia. Diferente do pai dele. Beatriz sorriu de leve, sentindo, pela primeira vez em dias, um pouco de leveza acompanhar o cansaço acumulado. Talvez, a gente vai descobrir com o tempo, os dias seguintes viraram um turbilhão que nenhum dos três esperava enfrentar tão cedo. A notícia sobre a filha escondida do presidente do Grupo Monteiro finalmente vazou para a imprensa. E junto dela, sem que ninguém tivesse controle sobre o momento, vazou também um rumor mais vago sobre Pibeno. Outras ramificações familiares, que nenhum colunista conseguia confirmar direito, mas que todos adoravam especular. Rafael decidiu, contra o conselho de quase todo mundo ao seu redor, dar uma entrevista curta em vez de deixar boato correr solto. Sentou numa sala simples da empresa, sem cenário montado para parecer mais confortável do que era, e respondeu direto às perguntas que a jornalista trouxe. É verdade que o senhor tem uma filha que desconhecia até recentemente? Ela perguntou. O gravador ligado entre os dois. É verdade. Ela se chama Luísa, tem 15 anos. E foi escondida de mim por decisão da minha própria família, não por escolha da mãe dela. Não vou entrar em detalhe além disso, porque essa parte da história pertence a ela, não à imprensa, e os rumores sobre outro filho do seu pai. Rafael respirou fundo antes de responder, sabendo que qualquer palavra ali ia definir o tom de tudo que vinha depois. Meu pai teve outro filho, décadas atrás, que eu também desconhecia até poucas semanas. Estou em contato com ele agora. Prefiro não dar detalhe da vida dele sem autorização. Mas posso dizer que essa família decidiu, a partir de agora, parar de esconder gente para proteger imagem. A entrevista rendeu manchete por alguns dias, mas o tom direto de Rafael, sem tentar minimizar nem dramatizar além da conta, acabou esfriando boa parte da especulação mais cruel que já circulava. Enquanto isso, dentro de casa, o preço de resolver tudo em público começou a cobrar a própria conta. Entre entrevista, reunião com o advogado e negociação com o irmão que nunca soube que tinha, Rafael passou a virar noites inteiras fora, tentando ao mesmo tempo proteger a empresa de um escândalo maior e reconhecer formalmente Luísa como filha, perante qualquer documento que precisasse. Foi numa dessas noites, depois de cancelar pela terceira vez seguida um jantar combinado com Beatriz e Luísa, que a rachadura começou a aparecer. Ele disse que vinha às 7. Luísa falou, sentada à mesa da cozinha, olhando para o relógio pela quinta vez em 20 minutos. Já são quase 9. Ele deve estar resolvendo alguma coisa importante, filha.
Sempre tem alguma coisa importante. A voz de Luísa carregava um cansaço que não devia existir numa menina de 15 anos. Você acha que vai ser assim daqui para frente? Ele aparece, promete um monte de coisa e depois some atrás de reunião. Beatriz sentiu o próprio medo antigo ecoar dentro da pergunta da filha, o medo de repetir, sem querer, a história de abandono que ela passou a vida inteira tentando não deixar acontecer de novo. Eu não sei, Luísa, mas posso te dizer uma coisa. Ele não está cancelando porque não liga. Está cancelando porque está tentando limpar uma bagunça gigante que a família dele deixou para poder aparecer aqui sem carregar mentira nenhuma atrás dele. Isso não faz o cancelamento doer menos. Não faz mesmo, Beatriz admitiu, puxando uma cadeira para perto da filha. Mas também não significa que ele vai desaparecer de novo. Tem diferença entre alguém que foge e alguém que está lutando contra um monte de fogo ao mesmo tempo para não te deixar para trás. Luísa não respondeu. Só ficou olhando para o prato intacto na sua frente. A dúvida antiga demais para ser resolvida com uma única conversa de cozinha. Você tem medo de gostar dele de verdade e ele sumir de novo, Beatriz disse, mais como constatação do que pergunta. Tenho medo de gostar dele do jeito que uma filha gosta de pai. E descobrir que isso também pode ser tirado de mim, do mesmo jeito que quase foi tirado antes de eu nem saber que ele existia. Beatriz puxou a filha para perto, sem tentar consertar a dor com palavra nenhuma, só ficando ali, o silêncio dividido entre as duas fazendo mais companhia do que qualquer promessa apressada conseguiria fazer. Rafael chegou 40 minutos depois, a gravata torta. O rosto cansado de um jeito que Beatriz reconheceu na hora, o mesmo cansaço que ela carregou sozinha por anos, só que agora estampado num rosto diferente. Eu sei que atrasei, ele disse, ainda na porta sem nem tirar o paletó. E sei que não é a primeira vez essa semana. Eu queria dizer que tenho uma desculpa boa, mas a verdade é que eu deixei o trabalho engolir tempo que devia ser de vocês, achando que resolver tudo rápido ia deixar a bagunça menor. Só que fazendo isso, eu virei exatamente o tipo de pai que eu jurei que nunca ia ser. Luiz olhou para ele, sem responder na hora, o silêncio pesando entre os três. Eu não vou fingir que sei consertar isso com uma frase bonita. Rafael continuou, se aproximando devagar. Mas posso te mostrar em vez de só prometer. A partir de amanhã, jantar com vocês entra na agenda antes de qualquer reunião, não depois. Antes. E se aparecer alguma coisa urgente de novo, então alguém do meu escritório vai aprender a lidar com urgência sem mim por uma hora. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira da filha, ficando na altura dos olhos dela. Eu perdi 16 anos de você sem escolher isso. Não vou perder mais nenhum dia escolhendo errado agora, que eu sei o que está em jogo. Foi Luísa quem se levantou primeiro dessa vez, abraçando o pai com um pouco menos de hesitação do que da última vez. O tipo de abraço que não apaga a dúvida de uma vez só, mas que planta, devagar, a primeira semente de confiança nova. Beatriz observou os dois, sentindo o próprio peito apertar com uma esperança que ela não tinha coragem de nomear em voz alta ainda. Nas semanas seguintes, Rafael cumpriu a promessa do jeito mais teimoso possível. Aprendeu o horário de cada aula de Luísa, passou a buscar ela na escola pelo menos 2 vezes por semana, mesmo quando isso significava sair de reunião importante mais cedo. Descobriu, sem que ninguém precisasse contar, que ela gostava de sorvete de pistache depois de prova difícil, que ela ficava calada quando estava nervosa em vez de falar demais, que ela tinha o mesmo jeito de Beatriz de erguer uma sobrancelha só quando desconfiava de alguma coisa. Não foi rápido. Teve tarde em que Luísa ainda testava se ele ia mesmo aparecer, teve jantar em silêncio que durou mais que devia. Teve pergunta difícil sobre os 16 anos perdidos que Rafael respondeu sem tentar suave a própria culpa. Mas cada pequena aparição, cada compromisso cumprido sem desculpa, foi empilhando, devagar, o tipo de confiança que discurso bonito nenhum consegue construir sozinho. 2 semanas depois, na mesma mansão onde Rafael cresceu, uma reunião pequena e discreta juntou, pela primeira vez, os 2 lados de uma família que passou décadas fingindo que só existia um.
Rafael conheceu o meio-irmão numa sala de estar tensa. Os dois se estudando com a cautela de quem carrega ressentimento por coisas que nenhum dos dois escolheu causar. Eu cresci sabendo que meu pai tinha outra família em algum lugar, o irmão disse, a voz mais dura do que Rafael esperava. Só nunca imaginei que ia conhecer vocês assim, com advogado no meio e a imprensa espiando cada movimento. Eu também não sabia que você existia até 2 semanas atrás. Rafael respondeu, sem se esconder atrás de formalidade nenhuma. E eu não vim aqui para brigar por herança nem por espaço. Vim porque, depois de descobrir o tanto de mentira que essa família engoliu por gerações, decidi que não queria mais nenhuma pessoa nova entrando na minha vida através de segredo. O irmão ficou em silêncio por um momento. Alguma coisa amolecendo devagar naquela expressão fechada. Minha mãe passou a vida inteira dizendo que seu pai um dia ia aparecer e assumir a gente de verdade. Ele nunca apareceu. Morreu antes. Como ela está hoje? Rafael perguntou, a pergunta saindo antes mesmo dele decidir se tinha direito de fazer ela. Cansada. Envelheceu esperando alguma coisa que nunca chegou. Trabalhou a vida inteira como professora. Criou eu sozinha na maior parte do tempo, mesmo com o dinheiro que ele mandava. Dinheiro nunca substitui gente presente, sabe? Eu sei. Rafael disse, baixinho, pensando em Luísa, em Beatriz, em cada jantar que ele quase perdeu correndo atrás de resolver crise que não era culpa de nenhuma delas. Eu não posso consertar isso, mas posso garantir que a pensão continua, que qualquer documento que precisar assinar eu assino, e que, se um dia você quiser conhecer minha filha, a porta vai estar aberta. O irmão ficou olhando para o chão por um instante, as mãos apertando o embrulho que trouxe sem nem entregar ainda. Eu não vim atrás de pensão nem de documento, ele disse, finalmente. Vim porque, quando vi a notícia na televisão, pela primeira vez na vida, eu vi um Monteiro admitindo erro em público em vez de esconder atrás de advogado. Isso me fez pensar que talvez valesse a pena aparecer, só para ver se era verdade. É verdade, Rafael respondeu. E vai continuar sendo, mesmo depois que a imprensa perder interesse na história. O irmão assentiu devagar, um começo pequeno de confiança nascendo ali, ainda frágil, mas real. Foi Constança quem completou a cena, entrando na sala com uma bandeja de café que ela mesma insistiu em servir. Um gesto pequeno e quase estranho vindo de uma mulher acostumada a mandar em vez de servir. Eu devo desculpa para os dois, ela disse, colocando a bandeja na mesa com as mãos ainda um pouco trêmulas. Não vou pedir perdão hoje, porque sei que não é um pedido que se concede em uma tarde. Só quero que saibam que, daqui para frente, cada decisão dessa família vai passar por conversa de verdade, não por advogado escondendo o papel numa gaveta. O irmão olhou para ela, cético, mas sem desprezo total na expressão. Vamos ver se essa promessa dura além dessa semana. Vai durar. Constança respondeu, sem desviar o olhar. Porque dessa vez eu não tenho mais nada para proteger escondendo. Já perdi o marido, quase perdi o filho, e não vou perder mais ninguém dessa família por orgulho. No fim da tarde, com o encontro terminado, sem promessas grandiosas, mas com uma porta aberta que antes nem existia, Constança ficou sozinha na sala de estar por um tempo, olhando para o retrato do marido que ainda pendurava na parede. Você me fez guardar segredo a vida inteira pensando que era amor. Ela disse baixinho, para a moldura vazia que não respondia. Mas amor de verdade não pede para ninguém enterrar filho nenhum. Tirou o retrato da parede, guardou numa gaveta e pela primeira vez em anos deixou aquele espaço na sala vazio, sem pressa nenhuma de preencher com outra coisa. Na casa de Beatriz, 3 meses depois de tudo ter começado numa festa de debutante, o ateliê recebia uma encomenda diferente de qualquer outra da carreira dela. Um vestido para uma cerimônia pequena, só família e amigos próximos, celebrando ao mesmo tempo o aniversário de 15 anos de Luísa, feito direito dessa vez. E o pedido de casamento que Rafael tinha feito 2 semanas antes, ajoelhado na cozinha pequena do mesmo apartamento onde tudo recomeçou. Você tem certeza que quer isso aqui, e não num salão chique de novo? Beatriz perguntou,
ajustando o próprio vestido na frente do espelho, Luísa sentada na cama, ajudando a prender um broche no cabelo dela. Absoluta. Rafael respondeu, aparecendo na porta do quarto, ainda ajeitando a gravata, o mesmo jeito trapalhão que ele tinha aos 23 anos, fazendo Beatriz sorrir sem querer. A última festa grande que a gente teve virou capítulo de jornal. Dessa vez eu só quero gente que realmente importa, um quintal pequeno. E você, Luísa, revirou os olhos, sorrindo, terminando de prender o broche. Vocês dois ainda flertam que nem adolescente. É constrangedor. Espera até você ter 40 anos, filha, e vai entender que a gente nunca sai completamente dessa fase. Beatriz respondeu, rindo de verdade. Um som que enchia o apartamento inteiro de um jeito que não acontecia que fazia 16 anos. Rafael saiu para terminar os últimos preparativos lá fora, deixando mãe e filha sozinhas no quarto pela última vez antes da cerimônia. Beatriz olhou para o reflexo das duas no espelho. O mesmo espelho, o mesmo camarim improvisado, quase o mesmo gesto de arrumar cabelo que tinham feito juntas na noite da festa de debutante, só que dessa vez sem nenhum segredo escondido atrás do sorriso. Lembra da última vez que a gente ficou assim, se arrumando junta? Luísa perguntou, encontrando o olhar da mãe pelo espelho. Lembro de cada segundo. Foi a noite mais assustadora e mais importante da minha vida inteira. A minha também. Luísa pegou a mão da mãe, apertando de leve. Só que dessa vez eu sei exatamente quem vai estar te esperando lá fora, e isso muda tudo. Beatriz beijou a testa da filha, sentindo o peito cheio de um jeito que ela nunca soube nomear direito até aquele exato momento. Não mais medo, não mais segredo, só gratidão pura por ter chegado até ali inteira. No quintal pequeno da casa nova, que a família estava terminando de montar, as cadeiras já estavam arrumadas. As flores brancas, as mesmas que Beatriz sempre escolhia para as debutantes que vestia, decorando cada mesa modesta. Constança chegou cedo, ajudando a acomodar os últimos detalhes. Um papel bem diferente daquele que ela ocupava na primeira festa, quando só existia para controlar dano. Perto do portão, Anísio ajudava a acomodar as últimas cadeiras, o mesmo cuidado de sempre nas mãos, só que agora sem nenhum peso de segredo carregado nos ombros. Rafael se aproximou dele antes que os convidados começassem a chegar. Obrigado por ter tido coragem de ligar aquele dia, Rafael disse, apertando a mão do motorista com mais força do que um aperto de mão comum costuma carregar. Se você não tivesse contado, talvez a gente ainda estivesse enrolando com meia-verdade até hoje. 30 anos calado, Dr. Rafael. Era hora de fazer alguma coisa certa, nem que fosse só uma vez. Você fez mais que uma vez certa. Fez a diferença inteira. Anísio só assentiu, os olhos brilhando de um jeito que ele preferiu disfarçar, voltando rápido para a última cadeira que faltava ajeitar. Trouxe uma coisa, ela disse, se aproximando de Luísa com uma caixinha de veludo nas mãos. Era da minha avó, passou para mim no meu próprio casamento. Achei que já era hora de continuar a passar adiante. Para a pessoa certa dessa vez, Luísa abriu a caixinha, encontrando um bracelete antigo, delicado, com pedras pequenas que brilhavam mesmo sob a luz fraca da tarde. A senhora não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Constança segurou a mão da neta por um instante, os olhos brilhando de um jeito que nunca tinham brilhado antes na frente dela. 16 anos eu observei você crescer de longe, sem coragem de aparecer. Deixa eu pelo menos aparecer direito agora, do jeito certo. Perto do portão, um carro desconhecido estacionou, e por um segundo o coração de Rafael apertou, o instinto antigo de esperar problema toda vez que alguém chegava sem avisar. Mas foi o próprio meio-irmão quem desceu do carro, um pouco desajeitado, segurando um embrulho pequeno. Espero que não seja intromissão, ele disse, se aproximando devagar. Você mandou o endereço semana passada, mas nunca chegou a confirmar se eu devia vir mesmo. Eu queria que você viesse, Rafael respondeu, sentindo um alívio genuíno espalhar pelo peito. Só não tinha certeza se você ia querer. Minha mãe disse que eu era bobo se não viesse. Disse que família que aparece de verdade, mesmo tarde, vale mais que família que só existe em nome
Os dois se abraçaram, ainda desajeitados, ainda aprendendo o jeito certo de ser irmão depois de décadas, sem saber que precisavam aprender. Mas o gesto carregava mais verdade do que qualquer discurso formal conseguiria carregar. A cerimônia aconteceu ao entardecer, sem grande discurso, sem convidado de sobrenome importante para impressionar ninguém. Rafael segurou a mão de Beatriz na frente de um juiz de paz simples, repetindo votos que ele guardava, sem cessar, desde os 23 anos. E Luísa ficou ao lado dos dois, finalmente completa de um jeito que nenhuma festa chique jamais tinha conseguido oferecer. Eu prometo. Rafael disse, a voz firme apesar do nó na garganta, não deixar mais nenhum medo de escândalo, nenhuma pressão de conselho, nenhuma versão conveniente de história decidir por mim quem eu escolho amar. Prometo escolher você, e escolher a Luísa todos os dias, mesmo nos dias que a agenda tentar dizer o contrário. Eu prometo. Beatriz respondeu, os olhos já marejados, parar de guardar caixa de sapato debaixo de nenhum armário. Prometo confiar de novo, mesmo sabendo o preço que confiança pode custar, porque valeu a pena esperar 16 anos para chegar exatamente nesse quintal, com você e com nossa filha do lado, o juiz de paz. Um homem simples que nem fazia ideia da história inteira por trás daquele casamento pequeno. Sorriu do jeito que sorri quem testemunha, sem saber, o final de uma novela real. Quando o sol terminou de se pôr atrás do quintal, Rafael puxou Beatriz para dançar uma valsa simples, só os dois. Sem plateia de 300 pessoas, sem luz de cristal. Só o som baixinho de um violão que um dos convidados trouxe de presente. 17 anos atrás eu prometi que um dia ia contar para o mundo inteiro sobre nós dois. Ele sussurrou, girando ela devagar pelo quintal. E hoje o mundo inteiro já sabe. Beatriz respondeu, sorrindo com os olhos marejados. Só que agora, a história tem final diferente do que a gente imaginava na época. Final melhor. Final melhor, ela concordou, apoiando a cabeça no ombro dele, o peso de 16 anos de espera, finalmente pousando em algum lugar que parecia, pela primeira vez, definitivamente seguro. De um canto do quintal, Luísa observava os dois dançando. O bracelete da avó brilhando fraco no pulso, o meio-irmão de Rafael conversando animado com Anísio, perto da mesa de comida, Constança rindo de alguma coisa que a jornalista da entrevista, convidada de última hora, tinha acabado de comentar. Nada daquilo parecia possível 3 meses atrás, numa pista de dança onde ela ficou sozinha esperando um pai que nem sabia que existia. Fechou os olhos por um instante, sentindo o vento morno da noite, o som do violão, o cheiro das mesmas flores brancas que a mãe sempre escolhia. 16 anos de perguntas sem resposta tinham desaguado. No fim, numa noite pequena, sem luxo nenhum, mas cheia de gente que finalmente escolheu ficar. Quando Rafael estendeu a mão para ela também dançar, Luísa não hesitou nem um segundo. Se alguma coisa nessa história te tocou de verdade, o dia em que a Beatriz abriu a caixa de sapato, depois de 16 anos calada, o abraço da Luísa quando ela finalmente entendeu que o pai tinha voltado para ficar, ou o momento em que a Constança tirou o retrato do marido da parede. Me conta aqui embaixo qual desses momentos chegou mais fundo em você, de onde você está ouvindo agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Se você chegou até aqui, manda essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje, porque toda a família carrega um segredo que merece virar verdade antes que seja tarde demais. E deixa o like, não para elogiar o vídeo, mas para ajudar mais gente a encontrar essa história quando mais precisar dela.